Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Beijos para vocês. Olha só, hoje vocês irão abrir a apostila na página 68. Nós vamos falar de variação da linguagem. Nessa página aqui, ó, tá? Nós vamos falar sobre as diferentes variações de linguagem que nós temos em todo o nosso Brasil. Nosso Brasil é muito grande e cada região eles têm um jeito diferente de falar, como nós vimos em Minas Gerais, né? Minas Gerais eles têm o ai, né? O, sou, no estado de São Paulo também, mas não é por isso que está errado. Até as gírias estão corretas. Por exemplo, o véi, ou mano, isso aí são gírias do vocabulário popular, que é usado às vezes mais em uma região do que em outra, tá? Mas não é errado. Por que que não é errado? Porque eles estão se comunicando. De uma certa forma, eles estão se comunicando, como o braille, que é uma língua que eles se comunicam, a linguagem de sinais que vocês aprenderam com a Pro Renata o ano passado, é um meio de comunicação. E tudo aquilo que serve para a gente se comunicar é um meio de linguagem, é uma linguagem, tá? Nós vamos ver então na página 68 e a Pro vai mostrar para vocês e a gente vai grifando por parágrafo, tá? Então vocês peguem aí o grifa-texto, já deixa no jeito, tudo bem? Variação da linguagem. Nessa página aqui, tá, pessoal? Ó, no primeiro parágrafo. Os brasileiros falam a mesma língua, a língua portuguesa, mas ela não é falada do mesmo modo por todos. E essa variação no uso acontece devido a vários fatores como, olha aqui, nós temos as representações, o gaúcho aqui, nós temos aqui na região Nordeste outra representação. Então, nós temos várias representações na Amazônia. O povo fala de diferentes formas, tem expressões diferentes, né? E tem significados diferentes também. A diversidade cultural do país. Por exemplo, as pessoas que vivem em Minas Gerais usam palavras e pronúncias próprias, diferentes das que habitam em outros estados do Brasil. E isso ocorre muitas vezes até mesmo entre cidades de um mesmo estado. Vocês podem grifar esse parágrafo, a primeira bolinha vermelha, pode grifá-lo todo. O grau de escolaridade. Na escola, as pessoas aprendem a variação linguística considerada padrão, usada para escrever as leis, os artigos científicos e os textos literários, entre outros. Mas vocês, do dia a dia de vocês usam a norma padrão, né? Ou vocês usam a forma coloquial? Qual que é a diferença de um e de outro? A coloquial é aquela linguagem corriqueira que a gente fala no dia a dia, certo? Mas se você for conversar com o prefeito da cidade, mesmo com a professora, com a coordenadora, com a mantenedora do seu colégio, você não vai usar essa linguagem coloquial, que é a que você fala aí na sua casa com os seus amigos, que você brinca, que você pode falar uma gíria ou outra, né? No jogo de futebol. Não, você vai usar o quê? Uma linguagem formal, certo? Então, tem a linguagem coloquial e a linguagem formal, que é uma linguagem melhor, com o uso das palavras melhoradas, tá? Então, por exemplo, se você vai mandar um e-mail para o seu amigo, você não vai usar uma linguagem formal, você vai usar coloquial, que você está acostumado a conversar com ele no dia a dia, tá bom? Agora, o grau de familiaridade ou intimidade entre as pessoas que se comunicam. Em uma família ou com os amigos, usamos a linguagem de maneira descontraída, sem muita preocupação com a norma culta, que é a norma padrão, a norma culta, a norma formal, a formalidade, né, de falar. Nesse caso, usamos a linguagem informal. Então, vocês irão grifar
Na terceira bolinha, por favor. Em uma família ou com amigos, usamos a linguagem de maneira descontraída, sem muita preocupação com a norma culta. Nesse caso, usamos a linguagem informal, que é o contrário da formal. Você pode usá-la de dois termos. Você pode usar a informal ou a coloquial, que quer dizer a mesma coisa, tá? Mas quando a situação não permite a intimidade, pense nos discursos de formatura, nas falas dos telejornais, né? Nas aulas em que o professor explica matérias, utilizamos a linguagem formal. Então, para o dia a dia, com seus amigos, lá dentro da sua casa, tá tendo um churrasco, tá todo o pessoal mais íntimo da família, você vai falar a linguagem informal. Agora, se você estiver num lugar culto, ou se você for mesmo escrever para alguém, escrever uma carta, fazer um pedido para uma pessoa que você não conhece, que está distante, que você sabe que ela é muito importante, do sentido assim, por um prefeito, ou para o presidente da república, ou para um vereador, ou para a mantenedora da escola, ou para a dona Débora, que é a coordenadora, você vai escrever de que maneira? Da linguagem formal, e até conversar com uma linguagem formal. Então, vocês irão grifar aqui. Mas, quando a situação nos permite a intimidade, pense nos discursos de formatura, nas falas dos telejornais, nas aulas que o professor explica a matéria, utilizamos a linguagem formal, tá? Aqui nós temos alguns exercícios da atividade da página 69, essa página aqui, tá? Página 69. Aqui em cima, no número 1, a Pro vai ler e também vou sinalizar com vocês onde nós iremos encontrar a resposta, tá? 1. Encontre no texto Bisavô e a Dentadura uma passagem que exemplifique a linguagem coloquial. Copie essa passagem e grife os termos que comprovam esse jeito de falar. Então, vamos lá, vai ter que copiar o parágrafo todo, viu, pessoal? Não é só as expressões, não. Na página 63... no parágrafo 15, na página 63, aqui está a enumeração dos parágrafos. No parágrafo 15, vocês irão copiá-lo inteirinho. Depois, vocês vão circular as expressões. Por exemplo, tá, que na verdade a gente tem que falar está, num, o num, tava, estava, né? Tão e tô e ora. Essas são as palavrinhas que vocês deverão circular, tá? Isso aí é a linguagem o quê? Informal. É a linguagem que o pessoal mineiro fala, né, no dia a dia, principalmente quando eles estão à mesa, quando eles estão fazendo as refeições, tá? Vamos lá. Assinale o trecho que apresenta a linguagem formal. Grifa aí. Linguagem formal, na número 2, tá? É a A, é a B, a C ou a D, mas é a linguagem formal. Lembra que a professora falou quando a gente vai falar ou mandar uma carta, fazer um pedido para um presidente, para um prefeito, para a mantenedora, para o professor, para o síndico, tá? 3. Indique se a linguagem mais adequada a cada situação descrita a seguir é formal ou coloquial. A formal é a norma culta, é o jeito correto de se falar com as altas autoridades. Agora, a coloquial é aquela que nós falamos no dia a dia, com nossos amigos, no futebol, tá? Então, vamos lá. Ao escrever um e-mail a um grande amigo que está distante, contando como foi seu final de semana. Ele é seu grande amigo, ele é íntimo seu. Você vai ter que usar a linguagem formal ou coloquial, que você está acostumado a conversar com ele? A B. A escrever um e-mail a uma editora para pedir informações sobre uma revista do seu interesse, né? Olha só, né? Olha que responsabilidade, escrever para uma revista que você quer o quê? Para uma editora que você quer uma revista ou um livro, né? Você não vai usar, ô mano, né? Pensa bem.
C, ao conversar com a mãe de seu colega durante uma festa de aniversário, é a mãe de seu colega. Se é a mãe do seu colega, vocês já devem ter se falado, se cruzado, né? Trocado alguma ideia. D, ao responder por escrita as questões da prova escolar, né? Imagine que você está lá fazendo a sua prova, você não vai colocar coisas do dia a dia, fazer brincadeiras ou expressões que você usa no dia a dia, tá? Valeu a dica? Façam com carinho, tá? Façam bem feitinho. A Pro agora vai falar da produção de texto, tá bom? Um minutinho.